que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti, a tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocável. Vamos então fazer uma prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui, por podermos vivenciar essa paz que sempre nos invade quando paramos para conversar com Ele. Agradecer pelas oportunidades que a sua misericórdia tem nos oferecido. Agradecer por nossa compreensão sobre todos os fatos da vida, por essa força que nos impulsiona na busca de mais compreensão, de mais sabedoria verdadeira. Estarmos aqui, Pai amado, é a prova de que desejamos juntar valores que se agreguem a nós, espíritos em processo evolutivo. Que possamos sempre ter isso em mente. Que possamos nos movimentar sempre conscientes de que os valores do espírito e da moral são os únicos que enobrecem a alma. Que nos tornemos aptos, Senhor, a cada dia desenvolvê-los um pouco mais, amparados por tuas bênçãos e pelo teu amor. Faz com que o nosso trabalho de hoje seja bem produtivo. Que todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, possamos nos irmanar, realizando a tarefa a contento, de maneira que todos saiamos daqui aquinhoados com um pouco mais de saber. Que assim seja, querido Pai. Graças te damos. Bem, hoje nós vamos iniciar o módulo 4, né? Abram o livro aí no roteiro, no índice, porque eu vou fazer uma pequena alteração. Então, abram o livro no índice, que é para nós nos entendermos. Na página 9, módulo 4. Acharam? Página 9, módulo 4. Roteiro 1, perispírito. Roteiro 2, origem e natureza do espírito. Tá certo? Nós vamos fazer hoje o roteiro 2. Por quê? Porque o roteiro 2, ele se encaixa bastante bem numa explicação que nós começamos a ver na semana passada, aquela evolução do princípio inteligente. Lembram que eu fiz o esqueminha no quadro? Então, esse estudo, Origem e Natureza do Espírito, é exatamente aquele assunto. Então, como nós vimos a semana passada, eu optei por darmos continuidade hoje. E aí depois, não alterem nada, tá bom? Depois nós fazemos o 1, o 3 e o 4. Combinado? Tá bom? Então vamos lá, a página 130. No instante a gente andou o livro, né? Na verdade, 133. Origem e natureza do espírito. Ou seja, a origem e a natureza de cada um de nós. Está certo? Eu vou insistir fortemente nessa questão. A maioria dos livros que nós temos usado na nossa bibliografia são livros que foram escritos no século passado, ou melhor, no século atrasado.
Os livros da codificação são do século XIX e os demais do século XX. E falam sempre do espírito na terceira pessoa, o que faz com que nós não nos identifiquemos com esse sujeito. A gente lê assim, o espírito, ele, e esquecemos que o espírito somos nós, né? Que não existe ele, existe nós. Então, até quando a gente fala assim, porque o povo antigo, eles lá na Idade Média, não, nós lá na Idade Média. A gente precisa, antes de se tornar espírita, se tornar um espírito, que na verdade é o que somos, mas nos esquecemos disso. Então a gente fala assim, o meu espírito, a gente faz uma prece pedindo ao Senhor que o meu espírito seja iluminado. Então vamos falar um pouquinho disso. Eu falo meu espírito, vamos supor, e eu leio que o espírito, quando está encarnado, forma um conjunto com 3 elementos: espírito, perispírito e corpo. E aí, quando eu falo meu espírito, eu estou introduzindo um 4º elemento. Por que um 4º elemento? Aquele que possui o espírito. O corpo não possui o espírito, certo? O perispírito não possui o espírito. O espírito não possui a si mesmo. Então, se alguém está falando meu espírito, tem um 4º elemento que é o proprietário do espírito. Percebem que tem uma incoerência? Por que a gente usa essa frase? Porque a gente se identifica com o corpo. Essa identificação com o corpo nos engana fortemente, atrapalha grandemente, porque quando a gente se identifica com o corpo, a gente cultiva valores da matéria. O corpo quer conforto, o corpo quer riqueza, o corpo se envaidece, o corpo é egoísta, certo? Então, quando eu me identifico com o corpo e eu falo meu espírito, eu estou me afastando dos valores do espírito e cultivando os valores da matéria, inconscientemente. É uma questão de mera consequência. Mera consequência. Então, é preciso que nós pensemos que meu espírito é uma tolice. A pergunta é, quando eu falar meu espírito, eu em seguida pergunto, e quem é esse que possui o espírito? Então, eu sou o espírito e tenho um corpo, certo? Isso faz uma diferença enorme na vida da gente, enorme. Quando a gente começa a se ver espírito, a gente começa a poder falar com muita certeza das questões espirituais. Eu posso agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele colocou na minha vida, porque eu sei que o que Deus está me oferecendo são oportunidades para o crescimento espiritual e não para o crescimento material. Então tudo vai modificando. Eu vou perdendo essa noção de perecível que o corpo dá. A gente passa a vida inteira temendo a morte, que é o único fato do qual temos certeza, esquecidos de que a morte nunca envolve o espírito. Nós que estamos aqui, nunca morremos e nunca morreremos. Eu estou dando bastante ênfase à palavra nunca, porque é verdade. O que nós somos? Espírito. E o espírito é o quê? Imortal, eterno. Então eu me vejo espírito, eu acredito nisto e entendo que a morte é um evento que envolve apenas o corpo e deixo de temê-la, ou eu vou ter que repensar tudo até chegar a uma conclusão em que eu nego o espiritismo e continue temendo a morte, ou eu me torno espírito, aceito a doutrina espírita
e entendo que a morte é um evento que envolve apenas o corpo. Certo? Pode, pode. A gente não tem noção dessa eternidade, porque em outra encarnação a gente não tem memória da anterior. Então, não tem como a gente. Né? Isso não é um fato comprovado, mas é uma premissa básica da doutrina espírita. Então, quando você começa a refletir dentro dos princípios da doutrina, esta certeza, ela surge como decorrência da lógica dos argumentos que você vai lendo. Porque se o espírito vai ter um fim, para que evoluir? Ninguém tem noção, ninguém tem conhecimento, né, de como foi. Mas a gente também não pode passada, esquecer né? que a gente não tem essa percepção enquanto está encarnando. Mas quando desencarnamos, a própria desencarnação que nos desvenda o mundo espiritual nos convence. Então, o que a gente pode fazer em relação ao esquecimento do passado é o seguinte: a gente não lembra do passado as minúcias da vida material. Fui homem ou fui mulher? Fui rico ou fui pobre? Vivi em que lugar do mundo? Porque isso não é importante. Isso não é importante. Mas o aprendizado espiritual, esse está conosco. É por isso que nós, quando estamos encarnados, temos diferentes aptidões. Fazemos diferentes escolhas profissionais, de atividade, porque a gente vai basear essa escolha no arsenal todo de aptidões que a gente já desenvolveu em outras vidas e que está conosco. Então, a nossa escala de valores, aquilo que nós já aprendemos, isso está conosco. Tanto que quando a gente... há autores que dizem que quando uma criança demora muito a falar, é porque aquele espírito está encarnando naquele idioma pela primeira vez. Quando o espírito está... Depois eu explico o que é isso. Quando o espírito está repetindo a encarnação sucessivamente dentro de uma certa cultura, a prontidão da criança para os elementos daquela cultura se antecipam. Enquanto que quando é a primeira encarnação do espírito naquela cultura, se prolonga porque ele não tem aquela experiência, ele ainda vai desenvolver esse aprendizado. Então, essas são questões que a gente, se alguém perguntar como é que você prova, não provo. Mas sinto e entendo como consequência bastante lógica de tudo aquilo que eu acredito a partir da doutrina espírita. Assim, enquanto desencarnado, a pessoa tem acesso a alguma informação do que ele foi? Não. Assim, ele vê o processo de evolução dele? Não, quando a gente desencarna, a memória que vem é só daquilo que é importante para a próxima reencarnação. Sim, a evolução dele, não? Mas, por exemplo, ninguém vai lembrar do cotidiano da vida. De manhã fazia isso, de tarde casei, tive filhos, papapá. Isso não serão lembranças importantes. O que se lembra são as emoções, os sentimentos, porque são esses que marcam o espírito. E é em cima disso que ele se prepara para reencarnar. Ele revê o que fez, ele se sente recompensado pelos acertos, ele se entristece pelos erros. Então, isso motiva o espírito a se propor numa nova encarnação, buscar os valores que o recompensam e evitar aqueles que o punem. Mas, Vera, isso já de imediato a morte ou Não. Essa questão de como que as coisas se passam pode variar.